Olá, bem-vindo ao canal. Se você acabou de chegar aqui, eu imagino que seja por conta desse vídeo do que é a persona, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria te pedir para se inscrever e deixar o seu like já para você não esquecer. Beleza? Combinado? Então, ok. Eu escolhi falar desse assunto hoje, da persona, porque geralmente quando a gente começa a empreender, é aquilo que mais pega no nosso pé, aquilo que é mais complicado da gente definir. Enquanto a gente estuda, enquanto as coisas estão no papel, a gente geralmente tem ali alguma ideia, né? A gente está pensando, quando a gente pensa no negócio dos outros, isso geralmente vem mais fácil, mas quando a gente senta para fazer alguma coisa pra gente, geralmente a gente fica mais perdido. E eu falo isso porque enquanto eu via isso estudando, por exemplo, na faculdade, era uma coisa. E aí depois, quando eu precisei aplicar para o meu negócio, eu percebi que o buraco era mais embaixo do que eu estava imaginando. E aí, acho que a grande sacada desse vídeo, eu vou falar mais pra frente, acho que vai facilitar para vocês entenderem essa persona, mas primeiro eu queria que vocês entendessem de onde é que isso veio, né? Essa persona, essa ideia, né, de uma pessoa compradora ideal, ela até mais ou menos 1980, a gente estimava isso com base em dados demográficos. Então você imaginava que você tinha lá o seu produto que você queria vender, né, da sua marca, e aí você estimava lá uma faixa etária de possíveis compradores, de algum local específico. Então era mais ou menos, era assim, era com base em dado demográfico que se fazia, ok? Esse negócio. Mais ou menos depois de 1980, essa história ela foi mudando um pouquinho. Por quê? Porque começou a se entender que não bastava um dado demográfico, um dado frio, né? Porque dentro daquele conjunto de pessoas existem pessoas que podem estar interessadas, pessoas que não podem estar interessadas, enfim, é só falar se ela é solteira, se ela é casada, a idade que ela tem, você não consegue uma precisão maior na hora de definir para quem você ia veicular os seus anúncios, para quem você ia oferecer o seu produto, né, para você não gastar dinheiro à toa, não gastar esforço de venda à toa. E aí começou a se pensar em delinear o que seria o que a gente chama hoje, de fato, de persona. Porque o dado demográfico, ele fica mais apurado, mais afinado quando você pensa em público-alvo. Hoje em dia, quando se fala em persona, se fala não só em entender quem é essa pessoa, onde é que ela mora, se ela é solteira, se ela é casada, qual é a média salarial, com quantas pessoas ela vive, mas é para entender um pouquinho de quem é essa pessoa, quais são os hábitos dessa pessoa, e isso faz toda a diferença, né? Quando uma empresa ela entra no mercado, quando você decide criar uma empresa, criar um negócio, você geralmente é movido por alguma coisa, né? Então, eu acredito que uma boa sacada para você pensar na sua persona é você fazer um caminho inverso, que é o que a gente costuma chamar de entender as suas motivações. E eu gosto de trazer isso para uma pegada que eu falo que é autoconhecimento, que é você entender de fato aonde é que você quer chegar, quais são as suas motivações, para onde você quer levar essa pessoa, né? Então, eu faço o meu conteúdo aqui com base na estrada que eu trilhei dentro do meu negócio, né? Então, eu passei por todo um processo. Eu fiz faculdade de biologia, eu fiz faculdade de administração, não usei muita coisa, eu cheguei a dar um pouco de aula, mas eu não coloquei isso tanto em prática. Eu trabalhei no mercado de trabalho formal, eu fui bancária durante um tempo, e aí quando eu saí do banco e eu falei assim, eu não vou mais trabalhar com isso. Na época eu comecei a trabalhar com tarô e autoconhecimento, isso é legal que vocês acabam me conhecendo, né, de onde é que surgiu isso tudo. Eu falei assim, caramba, agora eu vou precisar estudar. E eu preciso estudar porque eu preciso entender com quem eu vou falar e por que isso é importante. E aí eu olhei para mim,
né, para entender quais foram as minhas motivações que me levaram a buscar esse caminho, esse processo. Só que aí não bastava só isso. Eu precisava estudar de fato como as coisas aconteciam no mundo real, no mundo digital, como é que eu vou oferecer o meu serviço, para quem, né? Quem é que vai parar para me ouvir, quem é que vai parar para me escutar. E aí eu fui estudar marketing digital, coisa que eu já tinha estudado antes, não tinha aplicado, mas aí eu sentei bumbum na cadeira e falei, vambora, vamos estudar. E aí, qual é o meu objetivo nesse momento que eu tô falando com você sobre a persona? É colocar uns atalhos, colocar umas pedras aí no meio do rio, do riacho, para que você possa atravessar com mais facilidade, não precisar se molhar todo, que nem eu, por exemplo, que tive que mergulhar, que vi vários conteúdos, que fiquei perdida, olha ali, olha aqui. Então, o meu papel é esse, você está começando, então deixa eu te ensinar aqui o passo a passo. E aí, isso é importante, você ter essa noção quando você vai delinear a sua persona. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu propósito? Quais foram, se você está tratando de um serviço ou de um produto que revele ou espelhe ali algo de muito importante, de muito íntimo seu, o que te motivou a fazer isso? Quais foram as dores que te levaram a trazer à tona, né, a parir, a gestar esse produto, esse serviço. Então, tudo isso são questões que são importantes para você pensar antes de pensar na persona. E isso é uma coisa que vai te ajudar a fazer depois. Por quê? Lembra que eu falei que a persona não é só um dado demográfico do público-alvo? A persona, ela é um indivíduo. E eu queria que vocês começassem a pensar nessa persona como uma cliente ideal, como um cliente ideal, como uma pessoa. Coloca um nome, beleza? Bota um nome na sua persona, defina os dados demográficos, né? E aí é por ideia mesmo do que você, né? A partir do momento que você decidiu produzir alguma coisa, vender alguma coisa, para quem é que você vai vender. Então pensem aí nos dados demográficos, né, mais simples aí que você possa trazer já de maneira imediata, mas pense também no que essa pessoa está sentindo nesse momento e como é que você quer transformá-la. Que tipo de problemas ela pode enfrentar, como é que ela se diverte, o que ela faz para se divertir, onde é que você pode encontrar ela? Ela está no Instagram, ela está procurando material, conteúdo aqui no YouTube, ela costuma ver uma série lá no Netflix. Que tipos de séries são essas? Que tipo de filmes? Que possíveis atores ela gostaria de seguir? Que hábitos, que hobbies ela tem? O que ela não suporta? Beleza? Então é importante pensar nesse universo inteiro. E aí, uma vez que você tenha pensado nesse universo, você vai olhar de novo para você e perceber em que pontos isso toca com você como indivíduo, como pessoa que decidiu trazer esse produto para fora, trazer essa informação para fora. Por quê? Porque é minimamente importante que você e essa persona tenham algo em comum, ok? Se essa pessoa ela tem um estilo de vida totalmente diferente do seu, se ela acredita em outras coisas, ela só está ali pela informação que você vai dar, mas ela não se identifica com o que você fala, ela tem crenças totalmente diferentes, provavelmente ela não vai continuar nessa caminhada com você, dificilmente ela vai converter numa venda. E aí é uma coisa que geralmente quando a gente está começando, a gente acha que a gente precisa vender. E aí qualquer cliente serve. E a gente já começa a pensar no dinheiro, né, na renda, no lucro que a gente vai ter com aquilo. Só que o mais importante para que a gente consiga ser consistente é que a gente consiga criar mesmo um senso de comunidade. E isso a gente só consegue quando está todo mundo ali no mesmo, né, na mesma energia. Então, se alguém não vai com a minha cara, dificilmente ela vai estar numa comunidade junto comigo. Dificilmente ela vai comprar um produto meu. Ou se ela comprar, ela pode não se dar tão bem. E aí
criar uma situação, criar alguma coisa que não seja tão interessante, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, e não compra mesmo, né? Então, com certeza, quando a gente está começando, é uma das coisas que a gente pensa, né? Em fazer dinheiro. Mas será que vale a pena fazer dinheiro, assim, sabe, sem levar em consideração essas questões? Possivelmente não. Então vale a pena pensar nessa persona de uma forma que ela converse com você, que você tenha assuntos para lidar com ela, assuntos para tratar com ela, né? Que seja uma espécie de você, do antigo eu transformado, né? Eu só posso estar aqui falando para vocês sobre a persona porque eu sentei para desenhar a minha persona, porque eu vivi, né, numa trajetória onde eu vi dificuldade para isso, onde eu enfrentei dores para ofertar o meu serviço, eu não consegui lidar da forma como eu imaginava no começo, né? Porque você imagina de fato que aquilo é super interessante, que todo mundo deveria ter acesso àquilo, conhecer, e não é assim, né? Então, ainda que uma pessoa falando, às vezes não é a mesma coisa que você viver isso na pele. Então eu tô falando isso para vocês e possivelmente ainda assim vocês enfrentarão alguma dificuldade, mas é importante sinalizar que essa trajetória de você olhar para trás e olhar onde você estava, o que você desejava, que você conseguiu realizar com esse método que você desenhou, qual era, né, o seu principal inimigo durante esse processo, como é que você fez para vencer esse inimigo? Às vezes é tempo, né? Arranjar tempo, fazer tempo, enfim. Se você está falando com uma pessoa que pode estar vivendo isso, fica mais fácil de você conectar, beleza? Então, quando for pensar nessa persona, quando for desenhar essa persona, pensem nesses aspectos, não só os aspectos demográficos de público-alvo, mas pensar também nesses dados emocionais, que são chamados, algumas pessoas chamam de dados psicográficos. Beleza? Isso fez uma diferença absurda em termos de marketing, em termos de publicidade, de mais ou menos 1980 para cá, quando as empresas começaram, as grandes companhias começaram a perceber que elas deveriam criar uma personalidade, uma identidade de marca. E aí a conversa ela fica mais direta, porque você consegue perceber ali uma aura e é como se aquela empresa fosse uma pessoa conversando com você. Né? Então, esse é um insight interessante de uma coisa que já acontece no universo macro e às vezes a gente esquece de trazer isso para o micro. Então, sua missão a partir de agora é sentar, desenhar essa persona, não precisa de pressa, ok? Precisa de atenção. Às vezes não vem todos os insights ao mesmo tempo. E aí depois que você desenhou a sua persona, você vai testá-la dentro da sua estratégia. Então você vai começar a conversar com essa persona. Você vai usar a sua tática lá no tráfego, a sua tática de conversa no conteúdo e você vai testando para ver se é isso mesmo. Provavelmente essa primeira persona que você vai desenhar ainda não é a ideal. Geralmente você precisa ainda de alguns ajustes, mas isso você vai fazendo com o tempo, depois que você separou esse tempo maior para você pensar em todas essas questões que rondam ali o universo da sua persona, ok? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou te pedir de novo para se inscrever se você ainda não fez isso, deixar aqui o seu like. Eu vou gostar muito se vocês escreverem, se vocês tiverem dúvida. Então deixem os seus comentários. E é isso, até uma próxima. Um beijo!